Evangelho de Marcos, capítulo 16. Eu vou ler o versículo 9 e a igreja me ajuda. Amém? Alguém leu 10 até o 20. Se dois começarem, um para, o outro continua. Todos entenderam? Amém? Amém. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. O 10. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou em outra forma a voz dele e iam para o caminho do campo. Indo eles anunciaram aos seus outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novamente, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se pôr as mãos sobre os enfermos, e curarão. Ora, ó Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor confirmando as palavras com os sinais que eles seguiram. Amém. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Os irmãos deixam marcado aí que na hora da mensagem vai estar pregando nesse texto, tá bem? Pai, nós te agradecemos, te adoramos, te honramos, te bendizemos, te exaltamos, Deus. Por mais uma vez nós estamos então reunidos na tua casa. Acabamos de fazer, meu Deus, a leitura da tua palavra, para estarmos então abrindo oficialmente o culto desta noite. Pai querido, abençoa tudo que será feito, os louvores, a oportunidade, a mensagem. Que o teu Espírito, ó Pai querido, tenha liberdade de agir no nosso meio, Pai. Cumprindo, ó Deus, a tua palavra na nossa vida, aquilo para o qual ela foi enviada, porque sabemos que assim ela faz, porque ela não volta para o Senhor vazia. Obrigado, Deus, por mais uma semana de vitória que o Senhor nos concedeu, e por mais uma semana estamos iniciando também com a bênção do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, queridos. Aleluia.
segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 9 a seguir. Agora eu vou estar lendo, a minha tradução é um pouco mais moderna. Se caso os irmãos se perderem na leitura, é só prestar atenção que é o mesmo que vai estar aí na Bíblia dos irmãos. Amém? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Pai, muito obrigado, Deus, porque mais uma vez nós estamos reunidos na tua casa, na tua presença. Nós já passamos, Deus, a parte do louvor, aonde o Senhor Deus já ministrou poderosamente aos nossos corações. E agora, Pai, nós acabamos de ler uma parte da tua palavra, a Escritura Sagrada. Pai, a palavra é tua e os versos são teus. Que o Senhor toma, Deus, a minha vida como instrumento em tuas mãos, que eu possa ser boca do Senhor mais uma vez nessa noite, e que o Senhor venha estar falando conosco, ó Deus, com a tua igreja, não aquilo que queremos, mas aquilo que nós estamos precisando de ouvir nesta noite, e que a tua palavra venha mais uma vez surgindo sobre nós, o efeito para o qual ela foi enviada, porque sabemos que assim, Deus, ela faz, ela não volta para o Senhor vazia. E todas as pessoas que também, Senhor, têm acessado o canal da igreja, participando, ó Deus, dessas palavras que o Senhor tem trago às nossas vidas, elas também possam ser abençoadas, impactadas com o poder do Senhor, e que a tua palavra venha estar gerando nelas também a verdade, ó Deus, porque sabemos que a tua palavra, ela é a verdade que liberta, que salva, aleluias, que transforma vidas, porque nós temos experimentado isso no nosso meio, e queremos que todos, ó Deus, que ouvirem também, sejam, ó Pai querido, alcançados com o evangelho da salvação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. As palmas louvam nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, podeis assentar nos seus lugares. Eu estava compartilhando com os irmãos que está vindo aqui, né, durante o trabalho de oração que a gente está fazendo, que uma das noites que a gente chegou em casa, eu mais a minha esposa, depois de estar aqui com os irmãos, na oração que a gente está fazendo o mês todo em favor da igreja, que Deus começou a ministrar muito forte no meu coração sobre essa mensagem, que muito era pregado e que às vezes a gente não escuta tanto mais. Esse comissionamento que o Senhor Deus fez aos discípulos, aos apóstolos, depois de ressuscitado, de estar pregando o Evangelho a toda criatura, e quem cresce, fosse alcançado acreditando e fosse batizado, seria salvo, e quem não cresce ou quem não crê, seria ou será condenado. Mas Deus ardeu no meu coração, porque diante de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente vê, a gente sabe que o Evangelho, segundo Jesus Cristo, ele tem sido maquiado. O Evangelho segundo Jesus Cristo, por quê, queridos? Nós sabemos que Mateus escreveu para uma classe de pessoas, que Marcos escreveu para outra classe,
que Lucas escreveu para outra classe e que João escreveu para outra classe, mas eles escreveram o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a vida de Cristo. O que é o Evangelho, irmãos? A vida de Cristo. O Evangelho é a vida de Cristo, é a história de Jesus. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela tem vários nomes, nós que estudamos, que lemos, que buscamos, que ela tem vários nomes de vários personagens que antecederam Jesus e que depois dele também. Como nós sabemos que todos esses personagens e que todas essas histórias se remetiam unicamente a Cristo, desde o nascimento do primeiro homem, da primeira mulher, a queda do homem, tudo que a gente busca na palavra, a gente vai entender que ela está apontando tão somente para Cristo. Então, diante de todos os nomes maravilhosos, se nós pegarmos a história de cada um também, nós vamos entender que a história de Cristo, ela também sobrepõe todas as demais histórias, como o nome de Cristo está acima de todo nome. Então a gente fala de Adão, a gente fala de Melquisedeque, a gente fala de Abraão, a gente fala de Jó, vai falando todos os personagens, fala de Davi, e aí nós só vamos entender o que? Cristo. Nós vamos, cada dia mais que a gente vai numa história, a gente vai estar olhando e vendo Cristo, porque Ele é a própria palavra. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Escreveu João no seu capítulo 1 do Evangelho. Quem está entendendo diz amém. Mas esse acontecimento aqui, queridos, quando o Senhor Jesus ele ressuscita, quando Ele vem e Ele cumpre então, Ele nasce, porque o Evangelho conta toda a história. Desde o anúncio do anjo, a Virgem Maria que estava desposada com José, e aí Cristo nasce, vem a perseguição, a matança das crianças, ele começa a crescer, é pego na igreja, falando para os doutores, e cresce um pouco mais, vai ao deserto, impulsionado pelo Espírito, aquele confronto, aquela guerra com Satanás, aonde ele sai vencedor, depois de 40 dias e 40 noites, amém, povo de Deus? Começa-se então a trajetória de Cristo, anunciando e pregando o Evangelho da salvação. Irmãos, o Senhor Jesus falou assim, olha, ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, ponto. Evangelho é salvação. Cristo morreu para nos salvar, não existe nada mais além disso. Então tudo que nós temos ouvido, que nós temos visto, tudo isso é uma mentira criada pelo inimigo para estar, como que eu digo assim, as pessoas elas vêm à igreja para se sentir bem, como que eu falo, meu Deus? Me ajudem aí, queridos. As pessoas, mexer com o ego das pessoas, para deixar as pessoas felizes, para que eles possam estar voltando. Ai, que maravilha! Tentando alargar a porta, não existe. Dentro do Evangelho você vai ver que Cristo já falou sobre a porta larga e a porta estreita. A porta larga ela já existe, ela tem o seu tamanho estabelecido, onde muitos passam por ela, como também a estreita ela existe, não tem como alargar a estreita. Sabe o que estão tentando fazer? Alargar a porta estreita. Mentindo com relação ao Evangelho. Evangelho é todo um ensinamento baseado na história de Jesus. Quando ele começa a ensinar, quando ele sobe no Monte das Oliveiras, e ele começa falando as bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que têm fome, que têm sede de justiça. E aí quando a gente lê, a gente presta atenção que vem chegando, depois que ele faz ali o sermão da montanha, ele prossegue sobre os ensinamentos, fala sobre os dois alicerces, fala sobre o homem prudente, sobre o insensato, e vai pregando e vai falando, não ajunteis tesouro na terra, tudo aqui se acabará, vai ensinando o verdadeiro Evangelho, amém, povo de Deus? Um leproso ouvindo Jesus pregar, ele se aproxima de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, aquele leproso chega e é curado, e o Senhor Jesus continua ali realizando o Evangelho como ele ensinou. O Evangelho é o quê? Poder de Deus, para São Paulo escrevendo o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é o quê? Poder. Então, queridos, nós estamos em meio ao Evangelho, aonde não é manifestação dos sinais, porque Jesus falou, olha, e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos, se vocês pegarem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Amém, queridos? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse é o verdadeiro Evangelho. É verdade. Esse é o verdadeiro Evangelho. E tem mais ensinamentos, é só nós estudarmos o Evangelho.
vai, vende tudo que você tem e distribui aos pobres. E você vai ter um tesouro no céu. Ele entristeceu, porque ele tinha muitas posses. O seu coração, como eu preguei, a última mensagem que eu preguei, amarado o seu Deus acima de todas as... E a riqueza dele estava acima de Deus na vida dele, por isso que ele não alcançou a salvação. Mas, vamos pegar aqui, irmãos, o que realmente, a essência, o foco. Evangelho é salvação, ponto. Evangelho é transformação de vida, ponto. Evangelho é cura. Evangelho é libertação. Evangelho é o poder de Deus atuando na vida da igreja. Tudo que passa além disso é procedência do maligno. Não existe uma abertura para que as pessoas, nas suas irresponsabilidades, que Deus vai tratar com cada uma, de estar mentindo às pessoas e falando que existe outras coisas além disso. Meu irmão, se nós não formos salvos, nada que nós passarmos nessa vida interessa. Mas voltando para aqui, ele ressuscita, porque ele falou, irmãos, que isso aconteceria. Está dentro do Evangelho também. Os discípulos andavam com ele todo dia falando assim: vai chegar um momento que eu serei entregue na mão dos malfeitores, eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele já tinha avisado que isso ia acontecer e que era preciso de acontecer. É tanto que quando ele fala isso, tem um determinado momento que Pedro não entende. E Pedro fala assim: não, Senhor, de modo algum você vai morrer, não, nós vamos te proteger. Aí ele fala assim: Pedro, eu preciso morrer. É necessário que isso aconteça. Eu vim para isso. Essa é a finalidade. Eu vim para morrer, porque se eu não morrer, os outros não vão viver. É verdade. Então eu preciso morrer. Mas não preocupa não, que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre de um grande peixe, assim também eu estarei 3 dias no seio da terra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então eu já tinha falado. Acontece. Ele é levado a julgamento, é levado a Pilatos, é crucificado, como a Bíblia tinha escrito, né? Foi contado com os malfeitores, no meio de 2 ladrões, escarnecido, zombado. As pessoas passavam, maneavam a cabeça, judiavam, maltratavam, falavam: se tu és filho de Deus, desce na cruz, salva a ti mesmo e a nós também. E eles estavam ali justamente para a salvação. Eles estavam falando algo que era verdadeiro, mas o Senhor não podia descer da cruz. Ali era o inimigo usando as pessoas, porque se ele descesse da cruz para mostrar quem ele realmente era, ele não precisava disso. Na verdade, ele não precisa, ele é, pronto e acabou. Ele sempre foi e sempre será. Antes dele não houve ninguém, é ele. Amém, igreja? Ele não precisava, como ele não fez, porque ele precisava de morrer. Mas quando ele ressuscita, ele aparece primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha saído 7 espíritos imundos. E ela vai e conta aos discípulos que tinham visto Jesus ressuscitar. Irmãos, isso acontece conosco. Deus, ele faz tantas coisas maravilosas nas nossas vidas. Nós presenciamos, nós vivenciamos os milagres, o mover de Deus, o agir de Deus, e chega um determinado momento nós ficamos incrédulos. É verdade, meu Deus. Eu não me acostumei com esse altarzinho aqui ainda, mas vou me acostumar. Nós ficamos incrédulos. Mesmo sabendo quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer e o que Ele faz, nós ficamos incrédulos. É verdade. Os discípulos não acreditaram, mesmo o Senhor falando que aconteceria. E aí o que acontece? 2 discípulos caminhando para o campo, os mesmos a caminho de Emaús, não fala campo, não fala cidade de Emaús, caminhando em direção errada. É verdade. Caminhando em direção aonde não estava acontecendo nada. É verdade. Jesus aparece para eles, manifesta a eles quem Ele era. O coração deles se abre, no partir do pão, os olhos se abrem, eles conhecem Jesus, eles vão também, anunciam novamente, mesmo assim eles não acreditaram. Quem está entendendo diz amém? Amém. Continuou incrédulos. Finalmente, Ele aparece no meio deles, eles estando reunidos, e eles estavam entristecidos, chorando. É claro, irmãos, é claro que eles tinham que ficar tristes, mesmo eles ainda não estavam acreditando no que aconteceria. Irmãos, imagina só, todos os dias eles vivenciando milagres, todos os dias eles vendo pessoas ressuscitando,
Todos os dias eles participando daquelas coisas maravilhosas que Jesus fazia através do poder que havia na vida dele, porque ele é o próprio Deus. Quem está entendendo diz amém? Amém. Então eles estavam ali, segundo escreveu Marcos, tristes e chorando, com saudade, lembrando deste ser tão maravilhoso, Jesus Cristo de Nazaré, que surgiu, ali nessa pequena cidade, às beiras ali do mar da Galileia, como o grupo Voz da Verdade, que nós cantamos um hino dele aqui. Eles têm um hino maravilhoso que fala sobre a história de Jesus. Eles usam a palavra, que isso é maravilhoso para escrever e para cantar, a palavra cantada. E eles cantam um hino que fala assim: à beira do mar da Galileia surgiu um homem tão lindo, o seu olhar era o céu e a sua pessoa o paraíso. Ele pisava sobre o que criou e contemplava o que construiu. Ele só veio buscar um homem que um dia se deteriorou através do pecado. O homem que do paraíso saiu, Jesus. Então, diante de todos os nomes, irmãos, Jesus tem um nome que é sobre todo nome. Diante de todas as histórias, a história de Jesus sobrepõe todas as histórias. Amém? Então, voltando para aqui, queridos. Jesus então aparece, finalmente, aos 11, versículo 14. E lançou-lhes em rosto: olha, por que vocês não acreditaram? É verdade. O que fez com que vocês ficassem incrédulos, sendo que eu já havia falado que isso precisava de acontecer? Por que vocês não acreditaram? Meu Deus. Por que vocês endureceram o coração e não acreditaram nos que anunciaram que eu havia tido ressuscitado? Por que vocês não acreditaram? E aí o Senhor Jesus começa então a estar criando ali, a comissão, enviando o chamado, como aquele grupo 4 do canta maravilhoso, eu tenho um chamado, eles tinham um chamado de eles estarem anunciando o Evangelho a toda criatura. Jesus estava comissionando eles a pregar tudo aquilo que ele ensinou. Evangelho é os ensinamentos de Cristo. Tudo aquilo que eles vivenciaram, tudo aquilo que eles viram. Jesus está falando assim: fale para as pessoas o que vocês viram. Fale para as pessoas o que vocês presenciaram. Anuncie às pessoas. Este é o Evangelho, irmãos. Evangelho é Cristo ressuscitado para nos dar a vida eterna. Este é o verdadeiro Evangelho. Então eu escrevi aqui, segundo Deus pôs no meu coração, o Evangelho segundo Cristo. Porque Marcos escreveu, mas o Evangelho não é dele. Ele estava escrevendo o que ele vivenciou. Mateus escreveu, mas não é dele. Lucas escreveu, mas não é dele. João escreveu, mas não é dele. É sobre Cristo. É a história de Cristo. É o que Cristo veio e ensinou, não só falando, mas fazendo. Que ele falava e mostrava como que tinha que fazer. Eu quero que faça assim. É assim que tem que ser feito. Então, queridos, nós, aleluias, que amamos ao Senhor, amém, povo de Deus, e que cada dia temos do Senhor uma direção para as nossas vidas, nessa noite Deus está falando conosco para nós nos remetermos, para nós observarmos, analisarmos se nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho ou se nós estamos também com comichão nos ouvidos, dando ouvido a fábulas, a histórias, a mentiras, a contos que não faz diferença na vida de ninguém e que não leva ninguém leva sim a destruição, a condenação, a viver na mentira, a viver no engano. Evangelho é os ensinamentos do Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se você tiver 2 peças de roupa e seu irmão não tiver nenhuma, dá-lhe uma e fica com uma. Tem 2 alparcas e não existe contradição. João Batista, quando veio, João Batista estava falando, era isso também.
Porque é o Evangelho, segundo Cristo, que faz toda a diferença na vida do ser humano. É o Evangelho, e ponto, acabou. Se tem outras pessoas pregando outras coisas, Deus, não cabe a nós, mas Deus vai tratar com cada um. Porque Jesus mandou pregar a vida dele. Mandou pregar o seu nascimento, a sua trajetória, a sua morte, a sua ressurreição. Tudo isso ele passou por nós. Ele veio por nossa causa. Amém, povo de Deus? Amém. E ele fala que no meio do verdadeiro Evangelho existem sinais. É tão maravilhoso que ele está falando assim, olha, no meio desse Evangelho vai haver sinais para vocês entenderem se vocês estão no Evangelho verdadeiro ou no Evangelho falso. É verdade. Não que o Evangelho seja falso, o Evangelho é verdadeiro, mas tem aqueles que tentam falsificar o Evangelho, torcendo a verdade em mentira, e também não consegue. Verdade é verdade, ponto, acabou. Por isso que Jesus falou, João escreveu no seu capítulo 8, depois que ele libertou aquela mulher adúltera: conhecereis a verdade, ele próprio, e a verdade vos libertará. Amém. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, vamos falando. Aí vem o Evangelho. O Evangelho segundo o Senhor Jesus. E ele fala assim: e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Expulsarão, tá, irmão? Não é ficar batendo papo com o capeta, não. Isso não existe, não. Jesus não começava com o demônio, tá, irmãos? É chegar e expulsar quando acabou. Porque ele é mentiroso. É verdade. E quem não conhece, acha aquilo extraordinário. Entra nele, capeta, sai dele, capeta, pula nele, capeta, vai para ele, capeta. Não existe, não. Jesus fala assim: cala a boca, sai dele. Cala-te e sai dele. Porque ele é um pai de mentira. E os outros ficam lá assim: meu Deus, que coisa extraordinária. Eu quero matar ela, quero matar ela. Às vezes quer matar outro, porque ele é mentiroso. Então pare com isso, irmãos. O verdadeiro Evangelho é o quê? Expulsa. Sai no nome de Jesus, pronto, acabou. Não tem bagunça. Não tem lugar para capeta, não. Aqui tem lugar para o Senhor e para a obra do Senhor. Amém? Amém. Amém, queridos? Tem que ter um porrete ungido. O demônio sabe aonde tem um porrete ungido. Fica toda bagunça lá, batendo papo, conversando com o pastor, batendo papo com os irmãos. Entendeu? Não tem que conversar com Deus, não tem nada com o capeta, não, irmão. Azar quem quer conversar com quem? Não tem nada, não tem parte nenhuma com esse bicho. Nenhuma, e nem pode ter. Azar quem fica lá igual eu vou bater papo com eles e conversar com Deus, irmãos. É verdade. Fala assim: que temos nós contigo, Jesus, vieste nos atormentar. Aí o demoniado gadareno fala com Jesus assim: então permite que nós saímos dele e entre os porcos. Jesus falou: então saquinho. Pronto, acabou. Não ficou assim: quem que eu sei, de onde que você veio, como é que você chega. Ele é o pai da mentira, irmãos. Então o que Jesus falou? Expulsarão. Pronto, acabou. Sai, capeta. Vai embora. Show, bicho feio, lambeiro. Pronto, acabou. É verdade. E não tem esse negócio de ficar batendo papo com demônio, não. E tem aqueles que é inocente, né? Chega na igreja: ai meu Deus, o capeta estava lá. O capeta conversou na boca da mulher. Pura balela. Pura bobagem. Evangelho falso. Evangelho verdadeiro, sai. Vaza. Dá linha. Entendeu isso? Assim, pronto, acabou. No nome de Jesus, some. Acabou. Pronto. Amém, queridos? Amém. Falarão novas línguas. O Senhor fala sobre os sinais. Se pegarem nessa experiência interessante, um dia nós saímos da igreja de Araçás. Eu ainda era criança, não sei qual era a minha idade. E tinha uma das crianças da igreja brincando com a cobra na mão. E como ela era também inocente também, a cobra podia ser até peçonhenta. A cobra não fez dano nenhum nele, fez dano por causa da palavra do Senhor. Ele estava pegando, literalmente pegando na cobra, brincando com a cobra da serpente. Então, se cumpriu, pegarão da serpente, entendeu? Não fará dano algum. Isso também eu já vivenciei, já presenciei. Falarão nas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, às vezes enganado, né? A pessoa pode ali tomar alguma coisa que faria mal à saúde, mas não vai fazer. Isso que a Bíblia está falando. Esse é o verdadeiro Evangelho. Imporão as mãos sobre os enfermos. Quantas pessoas que são testemunhas do mover de Deus aqui, por aqui, que receberam por aqui? Deixa eu ver. Amém. Então, irmãos, o que Deus está falando? Não só aqui, né? Em outros lugares também. Esse é o verdadeiro Evangelho. É verdade. Pessoas curadas, né? Pessoas. Aí lá na frente Lucas escreve, ensinando a guardar ensinamento verdadeiro, transformação. O Evangelho é transformação de
Se não há transformação de vida, não é o verdadeiro evangelho. Se não tem cura no meio da igreja, não é o verdadeiro evangelho. Se está pregando algo que está fora do evangelho, não é o verdadeiro evangelho. É verdade. O verdadeiro evangelho é o quê? Salvação. Bom, tá bom. Está caminhando a salvação? Amém. Aí vem o quê? Os bônus. Aleluia. Vem o agir de Deus. A pessoa é fiel, Deus prospera, Deus abre porta. Amém, isso faz parte. Mas Jesus não morreu por causa disso. Ele nos morreu para nos salvar. Aleluia. Ele morreu para nos garantir a entrada nas mansões celestiais. Aleluia. Para nos dar a vida eterna. João, capítulo 10, João escreve o quê? O ladrão, se referindo ao diabo. Ele veio matar, roubar e destruir. Isso João escrevendo o que Jesus falou. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém. A vida, abundância é vida eterna. É nós entendermos o que realmente o Senhor Jesus quer que aconteça nas nossas vidas. Sabe o que nós estamos aprendendo? Tem 2 semanas que nós estávamos falando. Com base na palavra do Senhor, muitas pessoas não querem, não vivenciam isso. Que Tiago escreve que a luta, o sofrimento, a tribulação, ela faz parte da vida do cristão. Bem-aventurado quando vocês sofrerem. Bem-aventurado quando vocês se atribularem. Bem-aventurado quando vocês participarem do sofrimento de Cristo. Porque isso acontecendo, vocês vão participar também o quê? Na sua revelação. Nós vamos participar de quê? Daquilo que Ele tem preparado para nós. Porque nós, sabe o que Ele ainda fala? Alegrai-vos quando passardes por grandes provações. Pedro escreve a mesma coisa. Gente, vocês estão estranhando que isso acontece? Não estranhe não. Isso é preciso de acontecer. Entendeu isso? Mas não dá ibope. Não enche igreja. Não amassageia o ego das pessoas. Elas não vão para cá. Sabe o que dá ibope? Você que está sofrendo aí muito, pare de sofrer. Deus não quer isso para você não. Com toda a responsabilidade, é preciso passarmos pelo processo do sofrimento. Isso nos fortalece. É isso que nos molda. É isso que trabalha o nosso caráter e nos faz ter. As pessoas que recebem isso na vida delas, quando elas passam por um problema sequer, elas não querem saber de Jesus mais. E isso é uma mentira. João 16:33. João escreve assim que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Verdade. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês também vencerão. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Porque Ele venceu para nos dar a vitória. Então o verdadeiro evangelho é o quê? Sofrimento. Não precisa ter medo, não, irmão. Fala junto comigo. Igual no domingo eu preguei aqui, eu gostei dos irmãos, eu falando, os irmãos repetindo. O que é verdadeiro evangelho, irmãos? Sofrimento. Vamos lá, todo mundo junto? Verdadeiro evangelho é o quê? Sofrimento. Ah, nem não quer. Não, meu irmão. Se você não quer, você mesmo está falando que você não quer. Aí já é entre você e Deus. E olha para você ver. Aquilo que nós acreditamos, nós defendemos. Nós defendemos de um e dente, sim ou não? Então, e esses nós seguiremos quem? Creem. Os que crerem. Então, os que não creem, esses sinais não creem. Não tem esses sinais ali, porque eles não creem. Quando acredita, ele vai trabalhar de acordo com os ensinamentos. Acredita? Então, você vai ser batizado, e você vai ser salvo, e vai ter esses sinais ali. Então, irmãos, verdadeiro evangelho segundo Jesus Cristo, não tem como tirar nada. É tudo aquilo que Ele ensinou. Amém? É tudo aquilo que Ele ensinou. Esse é o verdadeiro evangelho. Não podemos acrescentar e nem tirar nada. Quando Paulo escreve, ele escreve baseado no evangelho. Atos dos Apóstolos, quando Jesus foi, comissionou os discípulos, começa a acontecer o mover do Espírito, o nascimento da igreja, e ele sempre pregando alinhado com o que Jesus ensinou. Você não vai encontrar na palavra do Senhor nada fora do que Jesus ensinou.
inclusive, Tiago, o irmão do Senhor, que escreveu Tiago, ele escreve baseado no que Jesus ensinou. Porque ele vivenciou, ele estava ali, ele viu. Então ele escreveu com responsabilidade, com base nos ensinamentos de Cristo. Então nós que estamos à frente, todas as pessoas, temos que ter a responsabilidade de ensinar os irmãos, aprender também, né? A gente ensina que a gente aprende o que Jesus ensinou. É verdade. Amém, queridos? O que Jesus ensinou. E aqui, ó, não é muita coisa não. Nós vamos ler na Bíblia toda, maravilhoso, né? Não é muita coisa não. Leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Volta de novo em Mateus, vai ali, o nascimento de Cristo, coisa maravilhosa. Ele veio, e se ele não viesse, nós não estaremos aqui. Nós só estamos aqui veio. Né? Ele teve coragem de largar ali o seu trono de glória, vir aqui na terra para nos salvar, para morrer, para nos dar a salvação, para nós prezarmos pela salvação, porque é isso que importa para cada um de nós. Então, o verdadeiro evangelho é salvação completa. Não existe mais nada além disso. Amém, igreja? Amém. A nossa vida abençoada faz parte da nossa obediência ao Evangelho. A nossa vida transformada faz parte da nossa obediência ao Evangelho. Evangelho segundo Jesus Cristo que os nossos irmãos escreveram. É bom a gente entender que Pedro escreveu que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela não é de particular interpretação. Não. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E os irmãos que escreveram inspirado pelo Espírito. Entende isso? Ela própria se interpreta e ela revela Deus. Eu não posso colocar aqui a minha opinião. É o que Deus fala. Pronto, e acabou. Então, todas as pessoas que estavam inseridas aqui nas suas histórias que escreveram, eles são escritores, eles não são autores, não. O autor é Deus. Entende isso? A Bíblia fala sobre Deus. A palavra é o próprio Senhor. Então, Deus é que mandou eles escreverem. Então, o autor é Deus. Amém, queridos? Escreve isso, eles escreviam, escreve isso, escrevia. Então, eles participaram como escritores. Então não é um ensinamento de Pedro, não é um ensinamento de Paulo, não é um ensinamento de João, não é um ensinamento de Marcos, não é um ensinamento de Moisés, não, é um ensinamento do Senhor Jesus, porque é a história dele e é a história dele que mudou a nossa história. É a história dele, amém, queridos? É a morte dele que nos deu a vida, é o sofrimento dele que nos deu a vitória, que nos garante a vitória, amém, povo de Deus? Então, queridos, não fica escutando, não, porque hoje em dia está na moda, isso aí virou um modismo, principalmente as pessoas que se alegram em ver a igreja lotada, mas não está nem aí para onde as pessoas estão indo, então eles fazem o que querem, do jeito que eles querem, mente para as pessoas, massageando. Irmão, se você e tal, não sei o que, aí você, meu Deus, Deus falou comigo, Deus fala toda noite, ele fala através de palavras. Entendeu isso? Ele falou que me ama, a gente está cansado de saber que ele ama. É verdade. Ele vai embora para cá chorando, Deus falou que me ama, eu vou voltar naquela igreja que Deus falou comigo. É só você ler a Bíblia que você vai ver Deus falando que te ama. Que tem uma casa preparada para você lá no céu. Amém, querido? Que quer que você seja próspero e abençoado, sua casa, sua família. Amém, amém, amém? Então, irmãos, o Evangelho, segundo escreveu o Senhor Jesus, segundo a vida de Cristo, o verdadeiro Evangelho. Vamos colocar sobre os nossos pés? Deixa eu falar para os irmãos uma coisa aqui. Aleluia. Quando você ouvir de alguém algo que você entende, né, que não está na palavra, com carinho, conversa com ele assim, me mostra na palavra isso que você está falando. É verdade. Deixa eu ver se isso é verdade. Quem escreveu? Quem falou? Isso que você está falando é verdade? Me mostra. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que examinar as Escrituras, porque nela que nós temos a salvação.
E errais o homem não conhecer as Escrituras. E aí, ou seja, não vai enganado, não vai em qualquer vento de doutrina, não. Fica ali aonde você está aprendendo a verdade. Aprendendo o quê? A verdade. Porque é isso que faz toda a diferença. A mentira ela cai por terra. Quando a verdade chega, a mentira cai por terra. E verdade é que o Senhor Jesus, nós também, fazemos parte, como nos alcançou, está pregando o Evangelho. Então vamos aprender o Evangelho. E vamos ensinar as pessoas o Evangelho. Porque é o Evangelho que faz toda a diferença na vida das pessoas. Se nós não entendermos esse princípio maravilhoso, as pessoas não serão alcançadas. O que faz toda a diferença na nossa vida é porque um dia nós somos alcançados com esse Evangelho. Ouvimos falar de Jesus, acreditamos, recebemos Ele como Salvador, e isso que fez toda a diferença na nossa vida. Levanta a sua mão direita ao céu, coloca a mão esquerda sobre o seu coração, fecha os seus olhos. Pai, obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos reunidos na Tua casa, na Tua presença. Peço ao Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, através do Teu Espírito, que eu sei que o Teu Espírito, Pai, vai continuar ministrando aos nossos corações, ao coração da Tua igreja, a nos ensinar, Pai, o verdadeiro Evangelho, lembrar, Pai, dos ensinamentos, das palavras que o Senhor, meu Pai querido, falou, e que os nossos irmãos antepassados escreveram, para que nós possamos estar, através dessas escritas, acreditando também e recebendo, meu Deus, aleluias, a nossa salvação. Pai, nos ajude, Deus, também a pregar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem, para que eles possam também receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Continue, Deus, abençoando a vida da Tua igreja. Eu oro nessa hora, Deus, por cada irmão, cada irmã que veio nessa noite, cada lar, cada família, ainda, Deus, com autoridade delegada a mim do alto dos céus, eu repreendo agora, coloca a mão sobre a cabeça, irmãos, toda enfermidade, do alto da cabeça, as plantas dos pés, tanto da enfermidade física como da enfermidade espiritual, e profetizo a cura e a vitória por completo em nome de Jesus. Pai, nós iremos nesta hora, Deus, despedindo dos outros, jamais da presença do Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir de volta em paz para os nossos lares, em segurança, da mesma forma que o Senhor nos trouxe também em segurança. Iremos despedir dos outros, jamais da presença do Senhor. Ainda, Deus, aproveitando a sua igreja sobre os pés, estenda as mãos para cá, irmãos. Nós estamos orando, Deus, nesse caderno de oração que está aqui, contendo aqui, Senhor, as petições do Teu povo, os sonhos, os projetos, para que todos que escreveram aqui, meu Deus, eles recebam aquilo que eles necessitam, que eles precisam do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e que eles também tenham os Teus sonhos realizados no poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém.